Ok, estamos de volta aqui com o nosso Tertúlias Criminológicas. É um encontro semanal que nós queremos manter e disponibilizando para todos vocês, especialmente nossos assinantes do atualidadesdodireito.com.br. Hoje estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a doutora Camila Nunes, que é socióloga e estudou, fez uma tese de doutoramento apresentada na USP aqui em São Paulo sobre a vida prisional, a interferência do PCC dentro dos presídios e etc. Essa é uma realidade que nós estamos aqui discutindo já nesse terceiro bloco. Agora vamos para o quarto bloco, né? Já discutimos em 3 blocos, agora vamos para o quarto bloco para falar um pouco ainda mais da vida interna do PCC, mas eu fiz uma pergunta que é a história do acordão. E, professora Alice, também tem mais um questionamento, é isso? Não, na verdade a gente está super curioso para saber, né? Que afinal de contas nós estamos num momento de bonança, ou pelo menos quase isso, e saber se depois daquele episódio lá de maio de 2006, que foi terrível, né, que mobilizou toda a população, as pessoas não saíram de casa, as pessoas estavam com medo, parecia o fim do mundo, né, parecia realmente que o fim do mundo estava chegando. Saber o que aconteceu, afinal de contas, houve um acerto entre o PCC e o governo estadual, o que mais que poderia ter movimentado tudo isso? Então, eu diria, eu não teria uma resposta assim, definitiva, né, uma informação factual, para dizer, olha, houve um acordo ou não houve, até porque ninguém ia me dizer isso, né? Ninguém do governo ia dizer, não, a gente fez um acordo ou não. Mas o que eu entendo é que não dá para a gente dizer que houve acordos assim, explicitamente formalizados, acordos feitos, né, que dá para chamar desse nome de acordo. Eu acho que houve acomodações, eu chamo de acomodações. Não explícitas, acomodações que, de construir, vamos dizer assim, uma situação que é melhor para todo mundo, uma situação que interessa a todo mundo, eu penso. Então, para mim, o que é o elemento importante nessa construção dessa PAX, né, entre PCC e Estado? Para mim, é o RDD. O regime disciplinar diferenciado, para mim, ele nunca conseguiu atingir o seu objetivo oficial, que é a desarticulação do PCC, o enfraquecimento do PCC, tanto que ele foi criado em 2001, em 2006 houve uma rebelião que envolveu muito mais, né, muitas outras unidades prisionais, mas ele funciona o que eu chamo de um elemento de barganha, vamos dizer, um elemento dessa pax ou dessa acomodação. Basicamente, né, para falar bem claramente, a grande maioria dos presos considerados pelo Estado, pelas autoridades como lideranças do PCC, atualmente não estão no RDD. Eles estão nessa penitenciária de Presidente Venceslau 2, que é uma unidade de segurança reforçada, com uma disciplina mais dura, mas não é o regime disciplinar diferenciado, que é algo muito mais duro, assim, né, para o cumprimento da pena de prisão, isolamento, não tem visita íntima, as visitas são super controladas, etc. Ninguém quer ir para o RDD, evidentemente, né? E eu não acho, e aqui só já antecipei, eu não acho que o RDD, eu acho ele extremamente desumano, e eu sou absolutamente contra o RDD, eu não estou dizendo aqui que tinha que ser aplicado, não. Eu só aponto que eu sou contra o RDD, mas ele foi criado para enfraquecer o PCC, ele não enfraqueceu, ele não desarticulou, então hoje ele é uma grande moeda de troca do governo estadual. Mais ou menos assim, vocês ficam aqui quietos, mantém tudo bem, e vocês ficam aqui nesse regime. Muita gente defendeu o RDD, de fato, do ponto de vista de punição, e dizendo o seguinte: mais punição, mais dureza resolve. Com mais dureza resolve. E agora a gente está vendo então que o RDD hoje serve mais como moeda de troca do que outra coisa. E um dos que defendeu duramente essa política dura e tudo foi o senador Demóstenes Torres. Ele até chegou a apresentar um projeto de RDD Max. Não sei se todo mundo lembra disso. Sim. O RDD Max era para dobrar, porque o RDD atualmente é 360 dias. Era para dobrar. E ele, senador Demóstenes Torres, que é um símbolo da dureza, da política dura no Brasil, foi um símbolo duríssimo. Falava duro. E ele não conseguiu o objetivo, mas também sabemos
que o RDD não conseguiu nenhum objetivo prático, foi isso? Exatamente. É isso? Essa é a constatação sua? Isso, exatamente. Eu acho que o que o RDD, qual que é o papel dele hoje no sistema prisional? De um lado, os presos que passaram pelo RDD, eles são meio que, isso vira, sabe, currículo, mais ou menos, eu vim do RDD e eu me mantive são. É basicamente sobrevivi. Isso, eu sobrevivi, eu me mantive são e consigo ainda articular coisas, consigo ser uma liderança e vou continuar fazendo o que eu fazia antes, porque o RDD não me intimida. Então é basicamente isso. Então ele dá para as pessoas que passaram por ele essa carga aí de alguém que realmente... status, de certa forma, é um status. Isso, também. um status, né? Eles chamam de a cara que tem uma cabeça boa, cabeça forte, de passar por lá. O grande, eu não gosto de citar nomes, mas, por exemplo, o Marcola, que inclusive deu um depoimento na CPI do tráfico de armas, entre os seus arguidores estava o senador Demóstenes Torres, né, em que ele diz, olha, eu estou há 5 anos no RDD, embora seja um ano, mas eles têm alguns mecanismos que prolongam, né, a permanência do preso, às vezes, no RDD, e ele dizia, eu fiquei 5 anos no RDD e me mantenho são. Ou seja, isso acaba conferindo ao preso um status. Então, esse acho que é o efeito simbólico do RDD. E o efeito prático, né, que eu discuto é isso, de funcionar como uma barganha. Então, só para dar um exemplo, hoje, a unidade prisional onde funciona o RDD, que é o Centro de Readaptação Penitenciária de Presidente Bernardes, ela tem 160 vagas. É uma unidade super moderna que custou caríssimo aos cofres públicos quando ela foi construída. Ela foi inaugurada, se não me engano, em 2003. Ela tem 160 vagas, celas individuais para isolamento, etc. Eu sempre olho no site da SAP para consultar quantas vagas estão ocupadas. Da última vez tinha 30 vagas ocupadas. E ela está sempre, de 2007 para cá, está sempre com essa, vamos dizer assim, com essa densidade baixa, né, de ocupação. Então, eu acho que isso sinaliza um pouco. Bom, vamos pensar em termos lógicos. Embora eu seja radicalmente contra, se o RDD ele é destinado, como está na lei, para quem integra quadrilha, etc. e tal, ou seja, leia-se o PCC, no caso de São Paulo. Que é suspeito só de integrar, né? Suspeito, de não tem nem se certeza. o PCC domina 90% das prisões de São Paulo e o CRP está com 30 pessoas, por quê? Então, por quê? E outra coisa, né? Hoje a gente foi uma grande demanda, né, dos estados, e o governo federal acabou investindo na construção de penitenciárias federais destinadas a presos, penso eu, que ultrapassam o âmbito de preocupação estadual, ou seja, que são presos que, vamos dizer assim, são pessoas que são da alçada do governo federal, tamanha a sua extensão das suas atividades, etc. São Paulo, que eu saiba, nunca mandou um preso para o regime penitenciário federal. Por quê? Aí eles alegam, São Paulo alega, não, nós não precisamos do sistema federal, porque nós temos o CRP de Presidente Bernardes, que tem as mesmas características, toda a tecnologia de segurança, etc. Nós não precisamos. Mas o fato é que eu não estou aqui insinuando nada, é uma coisa factual, o CRP está vazio, né? Então isso sugere acomodações, né? Então, de 2007 para cá, a partir do final de 2006, se a gente olha as rebeliões do sistema prisional em São Paulo, elas praticamente não existiram. Existiram casos pontuais, por exemplo, eu lembro de 2008, enquanto eu fazia pesquisa, houve uma rebelião numa unidade, se não me engano, em Iaras. E eu entrevistei depois alguns presos que estavam em Iaras e depois haviam sido transferidos. Eles diziam, lá estava havendo muita opressão, o diretor estavam batendo muito, estavam apanhando muito. Então, aí o que aconteceu? O PCC, a cúpula do PCC autorizou a rebelião ali naquela unidade, porque estava havendo opressão no local. Então é isso, né? Aí já emendando um pouco com essa coisa do que é o PCC, qual que é essa presença do PCC, o que isso significa, né? Então, hoje no sistema prisional, das 90 unidades controladas pelo PCC, só vai ocorrer uma rebelião se isso for autorizado pela cúpula do PCC. Eles têm alguns procedimentos de deliberação e de decisão que são chamados debates, né? Então, eles se reúnem vários integrantes. Por exemplo, né, se tem uma unidade prisional que está com problema,
Eles vão fazer um debate reunindo o pessoal, as lideranças locais daquela unidade prisional e as lideranças acima, né, das instâncias, vamos dizer assim, superiores do PCC, para discutir o que vai fazer. Vai autorizar que quebrar a cadeia, que significa, né, a rebelião, ou não. Então, toda decisão de um motim, de uma rebelião, hoje, dentro das unidades do PCC, né, em São Paulo, elas não são mais uma decisão de caráter local, elas precisam ser autorizadas no âmbito do PCC como partido, como organização, né? E isso vale para quaisquer outras formas de violência física, como matar. Hoje, um preso numa unidade do PCC não pode mais matar outro, seja por qual motivo for, né? Não importa o motivo. Um preso não pode matar outro, né? Ele tem que, se ocorrer qualquer conflito, ele tem que passar, a resolução desse conflito passa por essa instância. Mas é a mediação? Isso, mediação do PCC. Ele pode alegar, não, mas o cara caguetou, porque vamos dizer, a delação é uma coisa que sempre foi motivo de mortes no sistema prisional e fora também. É algo que o sujeita à morte. Mesmo que seja no caso de uma delação, o piloto local, que é a liderança local, não pode tomar a decisão sozinho de matar o acusado. Ele tem que fazer esse debate envolvendo as instâncias superiores, outras pessoas que integram o PCC, para ter, eles chamam de aval. O aval é a autorização para executar aquela punição a alguém. Então, eu acho que tem um impacto muito grande na dinâmica prisional em termos disso que a gente estava comentando um pouco no outro bloco, que é da redução da violência. Porque antes do PCC, o que tinha no sistema prisional? Os conflitos entre os presos, eles eram resolvidos entre eles mesmos. Então, um cara olhou para a mulher do outro, você olhou para minha mulher, já ia lá matava. Enfim, os conflitos eles eram resolvidos entre os presos individualmente, cada um resolvendo o seu, cada um, enfim, agredindo um porque se sentiu lesado. Hoje não. Hoje o PCC ele centralizou a resolução dos conflitos. Tudo tem que passar pelo PCC. Mas aí vem uma dúvida, né? Não sei se é a mesma dúvida, professor Luiz Flávio, mas pensando que estão dentro do presídio, né? Pensando que a mediação é feita por alguém que está fora, que não é o piloto. O piloto está dentro do presídio, ele que está comandando aquele presídio. Mas a mediação é feita por quem está de fora e precisa desse aval. Então vamos pensar nos instrumentos. Como que alguém que está dentro do presídio consegue essa comunicação com quem está fora? Essa eu não sei se era a mesma curiosidade do professor Luiz Flávio. Não, esse presídio de 160 vagas para a RDD, acho que nós estamos aqui com o ar-condicionado muito forte, gente. Pode desligar o ar-condicionado? Onde que está sediado? Presidente Bernardes. Em Bernardes, é isso. Tá bem, tá bom. Agora fala para nós, Camila, como que isso pode acontecer, então, pessoas dentro do presídio, tem o piloto, que é quem comanda aquele presídio ali, dentro do PCC, né, da pessoa do PCC que comanda, mas como que ele faz essa comunicação com quem está de fora para conseguir esse aval e essa mediação? Porque não é só um aval, as partes têm que falar, eu dou a minha versão, o outro dá a sua versão, exatamente. E alguém vai dizer, não, você está certo e você está errado. Eu acho que se você perguntasse isso para um membro do PCC, ele te responderia, para que serve o telefone? Um membro do PCC diria isso, talvez. Mas isso, desculpa. O que a Camila apurou sobre isso? O telefone celular, ele é o grande... Acho que ele é o grande instrumento sem o qual, se não existisse, o PCC não existiria da forma como tal, né? Claro que ele não é a razão da existência do PCC, mas ele é uma condição para tanto. Algumas unidades prisionais, mais recentemente, têm tido, assim, vamos dizer, uma preocupação muito grande de reprimir, de evitar a entrada de celulares. Isso gerou uma inflação no preço pago pelo aparelho. Ele é um artigo eu diria que é de extrema necessidade para a existência, para a atuação do PCC. Tanto que nas unidades onde estão as lideranças, lá em Venceslau, por exemplo, eu já cansei de ler reportagens falando de... Como é? De aeromodelismo, né? Pegar aeromodelos que estavam carregando celulares para dentro do presídio, etc. Ou seja, são articuladas as formas mais diversas que a gente possa imaginar para tentar levar o celular para dentro, porque isso é imprescindível para a existência do PCC. E nas unidades onde eu fiz a pesquisa, olha...
todas as unidades tinham celular. O que acontecia quando a repressão, vamos dizer assim, a atuação do Estado estava muito incisiva, tinha poucos celulares, pouquíssimos, que ficam nas mãos das lideranças do PCC. Mas sem isso não haveria como ter essa... E é por isso que, então, se diz que o PCC é comandado, as atividades criminosas de fora são comandadas de dentro, muitas vezes, e é isso que eu queria agora abordar um pouquinho disso. O PCC hoje realmente manda na criminalidade de São Paulo? E, em segundo lugar, ele está muito rico? Porque agora está com sucursal no Paraguai e já ganhou uma ramificação internacional. Tem o Comando Vermelho como cliente. Então, uma organização que tem o Comando Vermelho como cliente deve estar rico. Será que está rico mesmo o PCC? Aparentemente, eu já vi documentos do Ministério Público, já conversei com promotores, eles afirmam que realmente o PCC tem o tráfico de drogas, que não é um monopólio, mas é um quase monopólio da distribuição de drogas, né, em São Paulo. Isso confere ao PCC lucros altíssimos. E ao que eu sei, o PCC ele fornece drogas no estado de São Paulo, é o principal fornecedor, mas não só. O PCC também fornece droga para vários outros estados brasileiros. Ele não atua diretamente no varejo, não controla o varejo local, mas ele vende a droga na quantidade grande para depois vai ser distribuída no varejo por grupos locais. Vários estados, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais. E o PCC faz tanto o varejo como o atacado, ou seja, ele produz e entrega grandes quantidades, mas tem locais que ele mesmo bota soldados dele ali. Em São Paulo é uma coisa muito curiosa. O PCC ele tem o controle do varejo, mas não é o controle como proprietário. Não necessariamente. Né? Vamos pegar, então, uma determinada região de São Paulo, qualquer região que tem algumas bocas de fumo, ou como eles chamam, lojinhas, né? Que é o nome também que eles dão. O dono da boca ali, ele pode ser ou não integrante do PCC. Isso não faz tanta diferença. O fato é que, em primeiro lugar, ele vai comprar uma droga que provavelmente é do PCC, o PCC faz a distribuição. E, em segundo lugar, que eu acho mais importante, eu acho muito interessante, o PCC ele tem o controle de quem é o dono daquela lojinha, né, daquele estabelecimento comercial. Acho que isso é parte importantíssima dessa regulação dos conflitos fora do sistema. Porque o PCC ele não se incomoda tanto em ser o proprietário da boca, mas ele faz a regulação das relações comerciais e não comerciais ali presentes. Por exemplo, num determinado bairro, o PCC tem um controle de quem é o dono das bocas. Para quê? Para evitar coisas que aconteciam antigamente, de vir um outro grupo invadir o lugar e tomar aquela boca e se apropriar daquilo. Então, hoje isso não ocorre mais. Por quê? Porque aí você entra, o PCC como essa instância de mediação e de regulação. Então, o PCC... Eu insistia muito isso nas entrevistas, que eu falava, não, mas aí parece uma coisa absurda, que o PCC vai ter o cadastro das bocas, né? E eles diziam assim, não, mas não é obrigado, se eu sou dono de uma lojinha, não sou obrigada a informar ao PCC. Mas também, se eu não informar, se alguém vier tomar a minha boca, eu não posso reclamar. Então, aí você informa, não, eu tenho aqui essa lojinha. Tem o lado protetivo. Também. Isso, essa coisa da proteção. De garantia, né? Isso, você informa ao PCC e aí o PCC vai garantir que, primeiro, não vai ter um concorrente desleal que vai abrir uma bem ao lado. Então, você tem toda lá uma distância, né, para você poder ter uma outra e vai garantir que ninguém te tome, porque você não tem certidão, não dá para garantir isso, né, pela justiça oficial. Então, ele tem também esse caráter de proteção. Então, o PCC ele controla o varejo local, não tanto por ser ele próprio dono das bocas, mas por ser essa instância de regulação. Agora, o dono da boca, ele compra drogas que a maior parte delas são do PCC. Caso ele fique em débito com o PCC, não consiga pagar o seu débito, então algo também que ocorre, é o PCC tomar essa boca para ele, né? Quando eu falo para ele, é como organização. Então a boca passa a ser propriedade do PCC, né? Que é em função da dívida gerada pelo seu proprietário anterior. Então isso ocorre. Só nesses casos, me parece, que em termos de propriedade,
eu acho que para eles não tem muita vantagem ter ação direta ali no varejo, porque eles ganham muito mais vendendo para os proprietários das bocas, né? É muito mais seguro, os volumes são muito maiores. Agora, o PCC anda atuando só no campo das drogas, como crime organizado, ou outras áreas? Por exemplo, são roubados e subtraídos, furtados em São Paulo, por dia 700 veículos. Não está por trás disso tudo? Mas eu vou cumprir aqui a obrigação de a gente fazer mais um intervalinho e vamos deixar de novo também o professor Flávio essa pergunta, então, para o segundo bloco, tá? 5 minutinhos a gente já está de volta. Acho que passou rápido.